Esse capítulo, o trabalho e a discussão que nós vamos ter na noite de hoje, eu gostaria de começar com duas pequenas histórias. Nós vamos falar do Evangelho, que se trata exatamente da relação entre nós, respeitar e honrar os pais. E tentar fazer um desdobramento para que a gente perceba as nossas relações, uma hora na condição de pais e outra na condição de filhos, nessa oportunidade de reorganização de vida. Quando eu era garoto, eu me lembro que nós já tínhamos o Evangelho no lar, muito jovem. E era aos sábados, às 8 horas da noite, que na minha casa eu mantenho assim até hoje. E sentava à mesa, minha mãe, meu pai, minha irmã. Meu irmão era muito pequeno, mas também ali estava. E cada um tinha, no sábado, a responsabilidade de abrir o Evangelho numa página qualquer e fazia a leitura. E procurava, depois da leitura, fazer um comentário, uma reflexão sobre aquele capítulo. E, naturalmente, o dia que a responsabilidade era minha, eu abria o Evangelho virado totalmente para mim. Porque eu tinha muita preocupação quando exatamente aparecia honrai pai e mãe. Porque nesse exato momento, meu pai e minha mãe passavam a me olhar diferente, como se estivesse me dizendo, tá vendo? Então eu já tentava disfarçar para mudar de capítulo, para eu não ter que enfrentar aquele constrangimento natural, porque quantas vezes a gente negligencia a presença, a orientação e o encaminhamento que os pais ou educadores, aqueles que têm a responsabilidade de nos auxiliar no nosso encaminhamento de vida, nós somos totalmente rebeldes. Nos distanciamos das oportunidades que recebemos pela orientação, preferindo fazer julgamentos de que eles, naturalmente, também não tiveram competências para superar e enfrentar as dificuldades que tentam nos alertar sobre elas. Normalmente, esse é o olhar e a avaliação que nós podemos e fazemos quase sempre quando estamos sendo orientados por alguém que já vivenciou, que já caminhou um certo espaço na estrada da vida e que está tentando carinhosamente passar para cada um de nós a informação de rever os valores para que a gente não tenha que ter os mesmos tropeços, desequilíbrios, incômodos, sofrimentos, porque essa é a relação maior da vida e por isso que nós viemos uns após os outros, para que a estrada seja construída e que a gente tenha a inteligência e a competência para observar o caminho que está sendo colocado diante de nós, para que a gente possa fazer uma trajetória mais suave, mais tranquila, porque parte dessa continuidade de estrada vai ser colocada à nossa disposição no momento certo, para que outros também venham e tirem proveito e possam usufruir dessa oportunidade que cada um de nós está naturalmente colocando à disposição daqueles que nos acompanham. Então, esse olhar era um olhar de chamamento. Era um olhar para que eu pudesse fazer uma reflexão de quantas vezes devo ter negligenciado essa orientação, quantas vezes devo ter passado por sofrimentos, tive que aprender a ver, às vezes pela dificuldade da vida, do sozinho, enquanto eu tinha a chance de olhar para aquilo que estava sendo me ofertado pela bênção da oportunidade educadora que estava sendo transmitida a mim por palavras, sem precisar a vivência do sofrimento. É exatamente isso que nós temos que começar a ficar atentos diante da vida. É perceber todas essas oportunidades que nós não damos o valor, que nós desprezamos, e que depois vai nos fazer falta ou vai deixar marcas mais sérias na nossa condição espiritual, porque nós tivemos que ir para o sofrimento, que é a grande ação educativa da vida. Não é o pai que coloca isso para que a gente sofra. Seria injusto
não seria da lei de amor. Então, todas as ações que nos levam a fazer mudanças de conduta, a incomodar o nosso íntimo, é a grande ação educativa da vida, nos chamando para recompor a nossa trajetória e a nossa história de crescimento espiritual. Então, está ali a oportunidade. E nesse capítulo, nós podemos observar que, quando temos a oportunidade de receber Espírito sob a nossa proteção, e aí eu digo, na condição de pai e mãe, ou de qualquer outra forma que ele a nós chegue, para que a gente possa envolver pelo carinho, pelo amor, pela fraternidade, para que a gente se reorganize nesse reajuste primeiro, que é o nosso ambiente do lar. É a célula-mãe. É o momento mais próximo dos nossos reencontros. São aquelas buscas que nós fizemos na espiritualidade para que pudéssemos nos ajustar na condição de viver dentro do mesmo ambiente, para que a gente possa se aceitar, se entender, buscar a compreensão e os reajustes e a busca de encaminhar uma nova história na nossa vida, nos encontros de busca da paz. E outra coisa que eu gostaria de falar também, e temos dito isso, e o Marcos, que está aqui conosco, nas nossas atividades do Tirando Dúvidas, acho que na passada, tratamos de um assunto em que eu coloquei esse ponto, que era exatamente, conversava com alguns jovens recentemente, sobre dependência, e numa ação provocativa, uma jovem de 16 anos, mais ou menos, me falou assim, que eu senti que era uma forma de agressão, mas depois não, eu percebi que era uma oportunidade que ela estava se dando, sem perceber, de escutar aquilo que teve que escutar. Ela disse assim, eu não pedi para nascer. E eu disse assim, você tem toda a razão. Você não pediu mesmo. Você implorou. Como todos nós imploramos. Não pedimos mesmo. Nós imploramos para estar inserido dentro daquele contexto, porque ali está a grande oportunidade de vida que nós não queremos enxergar. Então eu disse, você implorou. Então agora tire proveito disso. Faça valer essa busca por entender esse processo para que você possa, mais tarde, ser aliviada da ação educativa da vida que nós chamamos erradamente de sofrimentos. E quando nós olhamos para sofrimentos, é como se estivéssemos sendo injustiçados pela vida. E não é verdade. São oportunidades bem trabalhadas e muito bem escolhidas por nós. Mas como nós já temos o livre-arbítrio conquistado e a inteligência também, ao longo da nossa história evolutiva, reencarnatória, em tantos espaços e moradas do nosso Pai, aqui estamos alojados nesse ambiente que é o que nos favorece para esse momento da nossa existência. Vamos, então, começar a valorizar esse instante da nossa vida. Vamos começar a olhar para o Evangelho, que é a grande história, é a ação educadora que está à disposição de todos nós, não ao decorar capítulos, mas procurar nos aprofundarmos e entender o que está sendo passado para nós. E esse capítulo de hoje, exatamente do livro Psicografia de Chico e Emmanuel, é um convite. Aliás, o livro inteiro, ele passa essa informação para todos nós, mostrando as relações do Evangelho com a nossa vida, que aí está a história para ser cumprida por todos nós, que se nós conseguirmos chegar pelo menos na metade deste livro fabuloso que passa para nós tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem-estar espiritual, nós já vamos estar conquistando tantas coisas no nosso crescimento e evitando aquilo que todos nós, com muita propriedade, sabemos pedir ao Criador, que é o não sofrer. Vamos fazer essa reflexão sempre. Primeiro, que quando estamos inseridos nesse ambiente doméstico, estamos ali com uma relação muito forte de compromisso. Ninguém está ali desavisado na relação dos casais,
na relação dos filhos, na relação dos parentes mais próximos, não estamos ali desavisados, nem caímos de paraquedas. Nós escolhemos o paraquedas e escolhemos o alvo. E tentamos ali chegar. E veja como é que ocorre. Nós, espíritos, quando estamos naquela estrutura da infância, e olho muito para o meu neto, vejo às vezes, quieto, observando o olhar dele, já a profundidade da personalidade que existe, mas naquele ambiente doce da estrutura física dependente, com as palavras mal completas, com os argumentos ainda não lógicos, está ali se reorientando, e o que é que ele precisa de todos nós, principalmente dos pais? O afeto, o entendimento, o passar o exemplo, para que ele possa ir dobrando algumas formas da sua existência, que naturalmente, como todos nós, temos tantos ambientes distorcidos no nosso campo íntimo, e que esse momento primeiro é fundamental. Porque o amor, a dedicação, aquela necessidade que temos de depender, e a necessidade e a possibilidade de auxiliar, cria um elo muito forte, vínculo esse, que vai fazendo com que a gente vá modificando a nossa história e recebendo e usufruindo do benefício do sentimento positivo, de respeito e carinho e de acolhimento que é dado a cada um de nós. No ambiente familiar, muitas vezes temos diferenças, às vezes de aceitação desse ou aquele filho. E o que é estimulado no nosso íntimo, mesmo que a gente saiba, às vezes, na profundeza do nosso coração, que não é bem assim, amamos a todos. Precisamos fazer isso, porque alguns surgem ali para nos dar o bom ânimo, para nos auxiliar, vêm para nos encaminhar para a gente cumprir a nossa tarefa com os outros que trazemos mais dificuldades. Mas precisamos adicionar ao nosso campo íntimo a paciência, o equilíbrio, a determinação e educar. É o que nós temos dito constantemente. Não tenham medo nem receio de educar. Todos nós precisamos ser educados. Se não aproveitamos a oportunidade primeira, vamos ser pela vida da forma como todos nós que estamos aqui sabemos que ela acontece. Então, é isso que precisa ser trabalhado no nosso íntimo. O entendimento e a aceitação desse universo de oportunidade que está no nosso campo de vida, que nós chamamos de família. E que hoje nós construímos muito casa, mas esquecemos de construir o principal, que é o lar. Enfeitamos todo o processo que nos abriga, mas não conseguimos dar uma luz natural interna a esse ambiente que não importa o seu tamanho, mas que tem que ter a força do aconchego. Então, nós que abraçamos essa doutrina, ou que intencionamos caminhar nessa direção, ela nos convida constantemente à reflexão. Ela nos chama, não para que a gente fique numa ação contemplativa, que não vai nos levar a absolutamente nada. Nós precisamos de muito trabalho e muita reorganização de conduta, e nunca ter vergonha do nosso ontem. Não podemos alimentar no nosso coração a preocupação do que nós não conseguimos fazer há segundos atrás. O importante é que a cada instante da vida estamos sendo e buscando ser educados no caminho da informação para que a gente possa nos tornar melhores agora e, naturalmente, melhores amanhã. Esta tem que ser a nossa relação com a oportunidade que recebemos de estar aqui encarnados. Esse é o chamamento que é passado para todos nós pelo Evangelho, que nos diz sempre, a cada um segundo as suas obras. Faça por onde que eu te ajudarei. Então mostra que a responsabilidade primeira é nossa. O desejo e a vontade tem que ser nossa, para que a mão estendida a gente consiga alcançá-la. E não ficar na espera que alguém venha nos buscar, e aí vai passando, todos passam e nós ficamos sentados na beira da estrada, e depois vem a angústia e a insatisfação, que é o que ocorre com a maioria de todos nós, quando não buscamos com força entender a vida, perceber as oportunidades que nos são oferecidas e segurar cada uma delas,
com as forças que temos à disposição, porque tudo isso nos é dado com a mesma intensidade. Outra pequena história. Quando nós tomávamos conta da campanha Alta de Souza, de assistência social da casa, nós recebíamos muitas pessoas com intranquilidades. E aí caminhavam aqui pela comunhão, e aos sábados a gente aqui fazia a montagem do material para fazer a distribuição no que era a Ceilândia começando a época. Não é a Ceilândia de hoje, que já está ali exuberante. Começo, terra, barraco e olhe lá. E a gente saía daqui com os grupos de entrega, de sindicância, e quando chegava alguém muito assim angustiado, e eu não encontrava palavras para dizer, olha, sai dessa, e etc., eu dizia, tem disponibilidade de ir comigo fazer uma visita? Tem, então aguarde, porque todos vão levar o material, quando acabar eu vou fazer novas sindicâncias, você vai comigo. E assim eu levava para um local onde tinha um cidadão. Eu acho que ele deve ter desencarnado, porque à época ele já tinha 46 anos e numa situação muito precária. Chamava-se Henrique. E o Henrique morava num barraco que, no primeiro momento que a gente chegou por lá, a mãe doente, e já bem mais idosa que ele ali, ela fazia uma fogueira no meio do barraco para cozinhar. Então, quando a gente entrava, aquela fumaça que lhe ardia os olhos e tal, conseguimos materialmente dar uma melhora muito grande com o trabalho de mutirão e etc., e ela passou a ter um ambiente razoável, dentro da condição que tinha e das possibilidades que a assistência social podia atender. Mas o Henrique, eu vou tentar aqui passar a imagem, porque eu acho que ajuda para todos nós entendermos essa relação de oportunidade familiar, o que isso representa, e eu vou mostrar a vocês um ambiente extremo, mas quanta informação e conteúdo tem essa história para que a gente avalie a nossa, a de cada um de vocês, e eu sempre avalio a minha. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu olhava pela janela, enxergava o lago, e eu fiquei até com vergonha de momentos que eu tenho de intranquilidade com a vida. Eu olhei assim e falei, que intranquilidade que eu tenho? Nenhuma! A intranquilidade é uma insatisfação porque a gente não está conseguindo romper a barreira do ser útil o mais que puder. Então, voltando, o Henrique, pensem numa figura física totalmente deformada. Urrava apenas. Quando a gente chegava na porta do barraco, eu gritava, Henrique, ele reconhecia pela voz e ele dava gritos terríveis. Quando a gente entrava, os olhos não abriam, a gengiva era imensa, tinha 2 ou 3 dentes só. Ele era apenas o tronco, os braços totalmente distorcidos, os dedos eram uma coisa desproporcional, as pernas do mesmo jeito, ele ali encroado, ele urrava, e a gente então dava o passe no Henrique. Ele acalmava, ficava sereno. Ele comia 2 ovos cozidos, e à força quase. Bom, e essa senhora ali, debilitada, precisando de remédios, e eu ficava muito curioso. Aí eu levava as pessoas e dizia, tem problema com você? Não. Os problemas acabavam na hora, não é? Por isso que, às vezes, o Marcos aqui sempre faz referência quando a gente está tirando dúvidas. Se inscrevam para fazer o trabalho social. Se ofereçam, não precisa esperar mediunidade exuberante, escrita, psicografia, faça um trabalho social onde você dedique o seu coração para que você não haja só na família, mas haja também na família, dando desdobramento da nossa coletividade encarnada que necessita tanto em tantos locais, exatamente nesse momento. Então, o Henrique, ele, naquela situação complicada, eu ficava tentando visualizar aquilo. Eu digo, meu Deus, que conversa é essa? E nós tínhamos aqui na casa uma médium que tinha uma evidência muito boa. Ivonete, lembro bem. Não sei se Maria Alba lembra. Mas Ivonete, nós éramos bem jovens, né? Ivonete estava por aqui e tal. E eu disse, Ivonete, eu queria que você visitasse comigo uma pessoa que eu tenho vontade, a curiosidade de saber que história é essa que está ali naquele quadro, porque ele é difícil. E ela foi. E nós chegamos, pra vocês verem a época, eu tinha um Fusca 67. Chegamos lá, eu levava uma vareta azul, porque nessa época de chuva, uma vez eu afundei num
numa fenda. Então eu parava e ia lá medindo, aqui dá, eu passava. E aí quando eu cheguei no barraco, aí ela olhou, fizemos a prece, e ela não disse absolutamente nada. Nós estávamos voltando, eu também não perguntei, para não forçar, né? Fiquei quieto. Chegando aqui perto, ela falou para mim e disse: Leal, deixa eu lhe contar uma coisa. Você não faz ideia que bênção é aquele barraco. Eu falei: é? Falou: é. Eu vou lhe dizer. Aquele cidadão que está ali, aquilo ali é um esconderijo abençoado que ele recebeu, para que os amigos, parceiros da espiritualidade, comecem a escondê-lo daqueles outros devedores que tem no universo de existência dele. Ela não me detalhou o que ele fez, mas não precisa, nós também já fizemos e fazemos tanto. Basta isso. Então, ele está num grande esconderijo e a espiritualidade está lentamente atendendo a um ou ao outro e ele sendo isolado. E esta mãe, que tinha compromissos com ele em outras épocas, aceitou vir naquela condição precária, dedicar a ele aquilo que ia refazer a história dos dois, que era o amor, o coração, independente da forma que ele estava se apresentando nessa chance encarnatória. Então ela ali aceitou isso, estavam os dois vivenciando isso, ele inconsciente, mas recebendo, e ela consciente não dessa história, porque isso ela ajustou no plano espiritual e pela bênção que todos nós aqui temos, de não lembrar com clareza de tudo, senão às vezes não estaríamos de mão dada com quem estamos. É verdade. Eu costumo dizer que as relações para reorganizar a nossa história do ontem, ela vem carregada de perfume, sabedoria do universo, de perfume. A gente se inebria com aquele perfume, quando a gente junta, o perfume some, porque a gente perdeu a capacidade de manipular aquela essência. E aí começamos a ficar, me desculpem a expressão, vivenciando o mau cheiro das relações. Vamos reorganizar o nosso campo íntimo e tentar manipular de novo essa alquimia do perfume, mesmo que ele não tenha aquele cheiro, aquele odor maravilhoso, mas que ele tenha algum novamente, para que a gente não tenha que novamente estar reorganizando as nossas idas e vindas nessa tentativa de ajuste, que é a oportunidade que todos nós estamos vivenciando. Então, esse é o caso, Henrique, que serve para que todos nós possamos fazer esta reflexão, avaliar isso e perceber a nossa oportunidade aqui. Todos nós que aqui estamos viemos de livre e espontânea vontade. Quando eu aqui cheguei, ainda estava vazio. Tinha uma senhora, que eu não consigo localizar agora onde ela está, que ela com a criança ao braço, e eu percebi aquela ligação de afeto. E aí, imediatamente, eu me liguei ao que nós estaríamos falando aqui agora. Às vezes ela não sabe a história dela e dele, mas ela está cumprindo ali aquele papel mais forte, que é dando o carinho, o afeto, a proteção. E como é que nesse primeiro momento nós cobramos quando estamos na condição de filhos e na de pais? Porque às vezes somos credores e depois devedores em posições inversas. Por isso que temos que valorizar na condição de respeitar filhos e na condição de respeitar pais, porque somos espíritos independentes, vivendo histórias de grupo, porque o processo evolutivo ele é solitário, entendam isso, mas ele tem um agregado maravilhoso, que é o que está acontecendo entre todos nós, que é a solidariedade. E essa solidariedade não pode deixar de existir cada vez com mais intensidade no nosso coração, porque a solidariedade transforma. A solidariedade nos faz sentir úteis, importantes e acolhidos. A solidariedade, ela promove no nosso íntimo tantos aromas e sabores fantásticos no nosso campo vibratório íntimo, que faz com que venha para a nossa estrutura física, e quantas vezes as preces que fazemos, elas são atendidas não pelas palavras que nós ficamos exercitando, mas pela consequência que nós damos à vida de buscar pelo trabalho, pelo entendimento e pelo fazer
dar a essa prece conteúdo. Então é isso que nós gostaríamos de transmitir a todos. Que a prece, buscando aquilo que nós desejamos, que a gente faça sempre aquilo que precisamos para poder merecer. Porque não adianta procurar sem querer encontrar. Não adianta a gente achar que as pessoas são nossas devedoras. Nós temos essa capacidade de achar que todos nos devem. No ambiente familiar é assim, eu sou incompreendido. Não estou dizendo aqui nada de absurdo. Ninguém me entende. Não estou dizendo nada de absurdo. Não consigo fazer absolutamente nada porque ninguém me ajuda. Não estou dizendo nenhum absurdo. Vamos procurar entender o que nós podemos fazer para sair desse contexto das lamentações, das reclamações e entrar numa ação ativa do trabalho positivo, da reorganização de conduta, dos ajustes e não dispensar as relações da família simplesmente porque elas estão num nível de incômodo que nós achamos que é melhor dizer fui. Não precisamos fazer isso com muita facilidade. Nós temos que lutar muito para dizer estou, vou transformar, posso fazer essa alquimia dos perfumes novamente, reorganizar a história desse ambiente de oportunidade para que eu possa ir reduzindo os meus processos de intranquilidade, que são as ações educativas que a vida me convida para que a gente possa rever os nossos valores. Que o Mestre ilumine a todos nós. Aliás, isso ele já faz sempre. Mas que a gente tenha competência para encontrar essa luz que está dentro de nós. Não vamos ficar buscando num espaço distante. Vamos encontrar na nossa essência, porque nós somos um componente dessa história. Todos na mesma condição, todos com o mesmo favorecimento, se eu posso dizer assim, todos com as mesmas oportunidades. Obrigado a todos e que o Mestre nos ampare agora e sempre.